A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade de nós. Mãe querida, nós pedimos a tua intercessão, que a Senhora continue nos conduzindo, hoje em especial, na nossa última aula do curso da conformidade com a vontade de Deus, onde nós estamos estudando o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório. Hoje, última aula, capítulo 13. Vamos juntos. Enfim, também nos graus de graças e glória, é preciso unificarmos-nos com o divino querer. Presta atenção. Devemos estimar aquelas coisas que pertencem à glória de Deus, mas devemos estimar ainda mais a sua divina vontade. Devemos desejar amá-lo mais que os serafins, mas não devemos desejar maior grau de amor, que não seja aquele que o Senhor tem determinado conceder-nos. O Padre Ávila diz assim: eu creio que os santos desejariam ser ainda melhores do que foram. Porém, esses desejos não perturbavam a paz de suas almas, porque eles, se assim o desejavam, não era por motivos de próprio interesse, mas para a glória de Deus, a cujas distribuições se submetiam, ainda que ele menos lhes desse, estimando como perfeito amor o estarem satisfeitos com o que Deus lhe tinha dado, e não apetecendo mais. Não devemos ficar desolados, tristes, se não alcançamos tamanho amor. Precisamos pedir a vontade de Deus, que nós estejamos à altura que Deus quer, que nós estejamos no grau que Deus quer. Necessário nos é nascer de novo da água e do Espírito. É necessário que nós percebamos que arrefecemos do primeiro amor, precisamos voltar lá e alcançar este amor. Se nós nos afastamos, se nós esfriamos, preste atenção, esfriar não é só não estar mais naquele gozo. Esfriar é dar para trás nas nossas orações, nas nossa regra de vida, na forma em que vivíamos. Você que já teve aquele encontro fantástico, e você lembra que nas tribulações você orava, você rezava o terço com os braços abertos em forma de cruz, você usava cilício, você usava milho, você ajoelhava, você fazia penitência, você orava, você rezava 3 rosários por dia, não estou falando 3 terços, estou falando 3 rosários por dia, você comungava todos os dias.
e você arrefeceu. Quando eu falo você, gente, é curso, tá? Primeiro você sou eu aqui. Arrefeceu, mas o senhor é diácono, está lá servindo na... Viu? Tem outro lugar que não está aqui, que vai dizer em Revelações, deixa eu ver se eu não vou errar, se eu errar depois não tem problema, vai estar gravado, mas depois já estou avisando que posso errar. Santa Catarina Emerick, se eu não me engano, que... Oi? Ana Catarina Emerick, isso? E aí, que pavimento lá nas Revelações, estavam pavimentados por diáconos, padres, bispos. A pavimentação lá do chão do inferno. Não foi dela? É que me veio exatamente essa agora. Falando do diácono, tá? Dos ministros ordenados. Não quer dizer, gente, pelo contrário, a quem mais é dado, eu que me cuide. Me cuide. Me cuide. Sonhe com o céu a todo momento e esteja atento até aos pecados veniais. Da ira, da irritabilidade, da maldição, da raiva. Tudo, gente. Cobiça, inveja. Senhor amado, quanto mais tempo nesse mundo, perigoso demais. Nós vimos isso na aula anterior, não é isso? Acharam? Vamos lá, vamos seguindo. Até me perdi. Eu creio que os santos desejariam ser ainda melhores. Está vendo? Mas eles se satisfaziam com a vontade de Deus. Cuidado, gente, cuidado. Olha aqui um pouquinho. Eu falei que não ia falar muito de mim, mas olha só um pouquinho, só para dar um exemplo. Vou ficar dando grandes testemunhos. Eu falei que é curso. Só para dar um exemplo. Gosto e sempre gostei muito de cantar, de música. Né? Queria que fosse o meu ministério. Aí lá na juventude até foi um bom período. Fui longe lá. Graças e muitas bênçãos Deus realizou através desse ministério por necessidade. Lá no meu grupo de oração, grupo Caminhando com Jesus, em 1900 e bolinha. Né? Aí nós começamos lá. Aprendi até a tocar violão. Sabe? E foi por graça divina mesmo. Mas Deus tinha outro ministério. E ministério é o que a gente deve se dedicar mais. Ok? Então, nesse caminho de buscar a conformidade com a vontade de Deus, você tem que buscar qual é o seu ministério. Aconselhamento, palavra, um monte de coisa. Busque se conhecer, busque como diácono, como que eu vou fazer tudo isso aí? Nem a minha vocação, o meu, até profissional, eu não sei o que eu faço na minha vida. Esse leque imenso que hoje tem, né? Gestão disso, gestão daquilo, gestão disso, gestão daquilo. Cada hora inventa mais profissão. Hã? Viu? Oração que leva à intimidade. E aí, quem é íntimo de Jesus vai deixar que a sua vontade seja a mesma que a de Deus. Amém? Assim, Rodrigues o interpreta que, ainda que devemos ser diligentes em aspirar à perfeição, até onde possamos chegar, para não servir de escusa à nossa preguiça e tibieza, como alguns fazem, e dizermos assim: Deus nos dará isto, eu posso fazer só isto. Contudo, quando faltamos nesta carreira, não devemos perder a nossa paz de espírito, nem a conformidade com a vontade divina, a qual permitiu nossa falta. Humilhar-nos e arrepender-nos, e procurando maior adjutório em Deus, perseguir nossa carreira. Por esse modo, ainda que aspiremos a ser exaltados nos céus,
ao coro dos serafins, não por certo para termos maior glória, mas sim para dar maior a Deus e amá-lo ainda mais. Todavia, devemos resignar-nos à sua santa vontade, contentando-nos com aquele grau que a sua misericórdia se digne conceder-nos. Aquilo que eu estava mencionando sobre grau. E também, aqui você viu, né? Não adianta você vir com aquele papinho da tibieza lá. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Não é assim, não. Não tem Gabrielão, não. Não tem esse negócio de ser assim, vai morrer assim, não. Ok? Nós estamos em conversão. E é diária essa conversão. A conversão é diária. Nós precisamos mudar de vida a cada dia. Subimos e irmos caminhando, degrau a degrau. Então aqui, quando nós percebemos que não adianta aspirar aquele auge lá, porque talvez essa não seja a vontade de Deus, mas nós temos que tentar o nosso melhor. O melhor que Deus quer para nós. Ou seja, a vontade de Deus. Seria, pois, grande culpa desejar dons de sobrenatural oração e, particularmente, êxtases e revelações. Os mestres da vida espiritual nos ensinam, quando as almas são favorecidas com tais dons, que deveriam orar para serem privadas deles, para poderem amar a Deus pelo puro caminho da fé, o qual é o mais seguro. Você entendeu? Consolações, graças, um monte de maravilhas durante a oração. E aqui ele está dizendo que os místicos, os santos, pediam, se fosse da vontade de Deus, menos. Porque eles querem viver a fé, ao natural. Quando nós estamos, claro, gente, todo começo de caminhada, primeiro encontro com o Senhor, a efusão do Espírito Santo, que converte e transforma o nosso coração, é cheio de sensações, cheio de consolações, é místico, é sobrenatural. Mas não é uma constante viver flutuando. Aí nós não vamos atingir essa maturidade de conhecer a vontade de Deus. Então é nas provas, nas penúrias, nas lutas, que são os momentos de secura, de batalha, são os melhores momentos para o nosso crescimento na fé. Muitos têm chegado à perfeição sem esses sobrenaturais favores. Nós já falamos nos anteriores, lembra nas aulas anteriores? Se Deus mandar esses favores, se Deus mandar essas consolações, amém. Se é a sua vontade, Ele sabe muitas vezes que nós estamos necessitando, porque de repente nossas forças estão se esgotando. Mas, se eles não vierem, melhor ainda, se nós nos mantivermos firmes, porque aí a nossa oração terá um maior valor em virtude. Olha só, a virtude é bastante para elevar a alma à santidade, e principalmente a da uniformidade com a vontade de Deus. A virtude da uniformidade com a vontade de Deus. E se Deus se não apraz de elevar-nos a um sublime grau de graça e glória, devemos conformar-nos à sua santa vontade, pedindo-lhe que, ao menos por sua misericórdia, sejamos salvos. Se assim fizermos, a recompensa não será pequena, a qual
o nosso bom Senhor derramará sobre nós pela sua bondade, porque Ele ama, sobretudo, aqueles que se resignam às suas determinações. Como nós falamos no início, eu usei a mesma palavra, aliás, na aula anterior, né? O Senhor determinou que nós devemos ser santos. É uma determinação, não é um convite. Existe a escolha, porque Deus deu o livre-arbítrio, mas não é um convite, é uma determinação. Numa palavra, devemos olhar para tudo quanto nos acontecer, como vindo das mãos de Deus. E a este fim se devem dirigir todas as nossas ações. Qual fim? Fazer a vontade de Deus. Fazê-la, por quê? Porque é a sua vontade. Está vendo? Quando o pai falava assim, ó, faça isso. No meu caso, faça isso, menino. Por quê? Porque eu estou mandando. Não era assim? Hoje já não é mais assim, né? Que coisa. Mas era assim. Por quê? Então Deus tem que ficar explicando para nós por quê? É Ele que tem que explicar para nós? Ou é nós que precisamos fazer a vontade dEle? E para assim o observarmos mais seguramente, devemos deixar-nos guiar por nossos diretores, em ordem a conhecermos a vontade de Deus e a nosso respeito, tendo grande confiança nessas palavras de Jesus Cristo. Aquele que vos ouve, a mim ouve. Aqui vem de novo falar dos diretores, e olha que uma coisa muito importante, aquele que vos ouve, a mim ouve. E também coloca aqui em cima, aquilo que eu falei várias vezes, deixar-nos guiar por nossos diretores. Então, se você pegar e tiver um diretor espiritual que vai dizer para você, faça isso, e aquilo for contrário à fé católica, você vai pular fora, porque está errado. É claro isso, né? Quando eu falei no início de diretores espirituais, de orientadores espirituais, enfim, nós precisamos fazer a vontade de Deus, e sim, Deus muitas vezes coloca os diretores, alguém para orientar a gente, para nos guiar, para não andar por nós. Se você prestou atenção hoje na homilia, você também percebeu essa fala aí, né? Ninguém tem que te dizer o que você tem que fazer. Você é que tem que caminhar. Pode te guiar, te orientar. Isso significa dirigir. Diretor espiritual é aquele que dirige. Orientador é aquele que orienta. Está no nome, gente. Mas parece até engraçado o que eu estou falando. E na prática? Por isso que eu estou falando. Que na prática, eu não quero decidir mais nada. Levo para alguém. Assim? E às vezes nem é diretor, nem é orientador, mas levo para alguém lá que é de fé. Aí fulano reza mais que eu, viu? Decida para mim aí, se eu fizer isso ou faço isso? Não. Se você quer perguntar, então pergunta para quem tem a vontade. Para Jesus, o Santíssimo Sacramento, aí sim. Mas quem vai dizer o que você tem que fazer é o próprio Cristo no seu coração. Muitas vezes seguindo as orientações do orientador e do diretor espiritual. Aquele que vos ouve, a mim ouve, como está em Lucas 10:16. E sobretudo, devemos ser cuidadosos de servir a Deus por aquele caminho que Ele quer que o sirvamos. Você tem que trilhar o caminho por onde Deus quer que você sirva. Aonde Deus quer que você sirva. Local, né? Como nós falamos, vocação, vida religiosa, vida matrimonial,
Tudo isso tem que ser o caminho que Ele quer que nós sirvamos. Digo isto em ordem a evitar a ilusão de muitos que se entretêm com a ideia de que estão perdendo o seu tempo e dizem assim: se eu estivesse em um deserto, se entrasse para um mosteiro, se eu estivesse em outra qualquer parte que não fosse esta, distante de parentes e companheiros, viria a ser santo. Tipo assim, do jeito que está, não dá, né? Praticaria estas ou aquelas mortificações e me entregaria todo à oração. Nossa, quanta gente vê até de líderes, hein? De gente dentro da igreja, falando, olha, mas você sente no coração de fazer a liturgia das horas, por exemplo? Não dá, você trabalha, você vive normalmente. Não dá, não faça isso não. Procure outras orações. Mas se Deus colocou no seu coração, se é a vontade dEle, pode não ser. Está entendendo? Então, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos ter intimidade. E como se adquire intimidade? Com sensações, com momentos místicos, com orações. Com orações. Como está a nossa oração? Não só a nossa oração como regra, mas também a nossa oração pessoal. Aquela oração em que nós escutamos, não respostas. Quanto tempo faz? Olha aqui para mim. Não é para responder, claro. Quanto tempo faz que você não ora para ouvir, não a resposta da sua pergunta? Faz tempo? Você entendeu o que eu falei? Quanto tempo faz que você não ora para ouvir o Senhor falar o que Ele quer falar, sem fazer pergunta, sem fazer pedido? Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Tem que ser diária essa nossa oração. E a gente faz essa oração todo dia? Todo dia a gente pergunta, né? O que o Senhor quer que eu faça? E assim, mas não daquela forma, né? Robótica também, né? Mas sim para se colocar em escuta. Olha só, se eu estivesse então em outra parte qualquer, né? No mosteiro aí, eu ia fazer isso, diácono. Mas lá no dia a dia, distante de parentes e companheiros, viria a ser santo. Praticaria esta ou aquelas mortificações e me entregaria todo à oração. Eles dizem, eu faria, mas no entanto, suportando involuntariamente a cruz que Deus lhes tem dado, não caminhando pela vereda que o Senhor lhes tem mostrado, não só se não tornam santos, mas fazem-se maus, péssimos. Nós temos que agradecer o grau que Deus nos colocou e pegar a nossa cruz nesse grau e aí a gente vai onde Ele quiser nos levar. Aonde Ele quiser nos levar. Para a vocação, para o grau, para o degrau, para a morada, aonde Ele quiser nos levar. Estes desejos são muitas vezes tentações do diabo, porque não são conformes à vontade de Deus. E devemos, por isso, rejeitá-los e tomar ânimo para servirmos a Deus no caminho que Ele nos tem escolhido. Fazendo assim,
viremos a ser santos em qualquer estado de vida em que o Senhor nos tenha colocado. Queiramos, pois, sempre o que Deus quer, e fazendo assim, Ele nos abraçará em seu seio. Para este fim, façamos-nos familiares com certas passagens da Escritura, as quais nos chamam a unir-nos em todo o tempo com a divina vontade. Presta atenção nessa passagem, ó. Senhor, que queres tu que eu faça? Nossa, falei agora sem lembrar dessa parte. Não é? Falamos agora disso, né? Todo dia perguntar isso, né? Senhor, que queres tu que eu faça? Dize-me, ó Deus, o que queres de mim, e eu cumprirei a tua vontade em todas as coisas. Eu sou teu, salva-me. Que lindo, né? Já não sou de mim mesmo, mas teu, ó Senhor. Faze de mim o que for do teu agrado. Particularmente quando alguma pesada adversidade nos oprime, a morte dos parentes ou amigos, ou a perda de bens ou de reputação, digamos assim: sim, meu Pai, sim, meu Deus, porque assim vos é agradável. Sim, meu Pai e meu Senhor, assim seja feito, porque assim te agrada. Como nós meditamos desde o começo, né? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E sobretudo, nos seja preciosa aquela oração que Jesus Cristo nos ensinou. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso Senhor disse a Santa Catarina de Gênova que todas as vezes que recitasse o Pai Nosso, se demorasse particularmente nessas palavras, rogando-lhe que ela pudesse cumprir na terra a sua santíssima vontade, com a mesma perfeição com que os bem-aventurados as cumprem no céu. Façamos, pois, outro tanto e seremos santos no céu. Aqui nós estamos de passagem. Por isso, o nosso foco é na Jerusalém celeste. E aí nós terminamos o tratado da conformidade com a vontade de Deus. Para encerrar essa última aula, eu peguei aqui a imitação de Cristo, na página 148, que é no capítulo 6, mas que são as reflexões do final, antes do capítulo 7. E eu quero ler para vocês, para que a gente encerre esse curso, fazendo essa pequena reflexão. Não há sossego para aquele que não o acha em si. Muito errado vai o coração que busca nas criaturas a paz, de que ele está privado interiormente. Não é ali sua morada. Vai pensando na sua alma. O mar, embravecido pela tempestade, não é mais agitado que o mundo. E você lhe diz: aplaca meu desassossego. Não há santa alegria senão na consciência pura. Os prazeres distraem, as paixões embriagam por um momento, mas passado esse momento, que fica? E ainda, enquanto ele dura, quantos dissabores, quantas amarguras. Pelo contrário, poderá figurar-se uma felicidade comparável à que acompanha a inocência? Poderá imaginar coisa alguma que, desde a terra, se pareça mais com o céu?
o estado de uma alma desapegada do mundo e sossegada debaixo da mão de Deus, que ela já possui pela esperança e pelo amor? Desapegada de tudo a nossa alma, debaixo da mão de Deus. Esse é o lugar. Seja, pois, esse estado o seu. Esse tem que ser o nosso estado, olha só. Vem e experimenta quanto o Senhor é suave. Faça um esforço, resolva-se somente a querer aquele que dá a boa vontade, te dará também a força para cumpri-la. É na intimidade da oração, que nós vimos no curso, que nós vamos alcançar a força para fazermos em tudo a vontade de Deus. Em vós confio, Deus meu. Vamos rezar junto isso. Feche os olhos um instante. Em vós confio, Deus meu. Iluminai com a vossa graça o meu entendimento, para que conheça o bem e o procure. Comovei ao mesmo tempo o meu coração, para que o ame e tenha ânimo para o praticar. Assim, iluminado e fortalecido, desprezarei o mundo, onde reina o mal, e amarei só a vós, que sois o sumo bem. Farei assim, sobretudo, a vossa vontade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, Maria Santíssima. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.